Quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting Não to wake sei. up. Só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao TalmaCast, mais um episódio, e hoje um episódio muito especial porque nós vamos falar sobre o Talma. Nós vamos discutir sobre o conceito filosófico que dá nome a esse podcast, hoje com convidadas aqui presencialmente e o Tarso, convidado mega especial online com a gente. Meninas, sejam bem-vindos aqui ao Pod Studios, o TalmaCast no Pod Studios. E aí, gente, tudo bem? Eu sou Giovana, vocês já devem me conhecer de todos os lugares desse cineclube, né? Do TalmaCast. Já vim do Drops, já fui pra rádio, já gravei quase todas as linhas temáticas. Agora eu tô aqui pra mais uma fase, gente. Tudo bem? E aí, pessoal, vocês não devem me conhecer, porque eu apareço bem pouco por aqui. Eu sou quase um convidado especial a essa altura do campeonato, mas eu me esforço pra aparecer. Tarso, seja bem-vindo, é um prazer muito grande ter você com a gente aqui, e eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí e também para o nosso público do YouTube. Oi, Rafael, boa noite, tudo bem? O prazer é todo meu, boa noite, gente, William, as meninas aí, Vitória, para mim é uma satisfação, né, nós tivemos um contato recentemente, né? Exato. E assim, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês, inclusive eu tenho um carinho muito grande pelo Campus Bom Jesus. Eu já cheguei a trabalhar aí na pós-Lato Senso, né, na época mais do início, né, da minha carreira no IFE, lá pelos idos de 2009, 2010, fiz grandes amigos aí, tem a Silvana, acho que já se aposentou. Já se aposentou. Já se aposentou, tem, né, um pessoal super bacana, a Juliana, pessoa que é muito amiga nossa aqui, né, então assim, é um lugar que inclusive eu tenho meu filho que estuda aí hoje, né? Exato. Então não preciso dizer mais nada, né? Eu adoro, se eu pudesse, eu acho que eu ia pra isso, sabia? Eu acho que eu ia me transferir Pode vir, pra trabalhar com você. Nós vamos fazer várias parcerias aqui, filosóficas, sensacionais. Pois é, já imaginou se desse? Meio difícil, mas, pô, quem sabe? Quem sabe, né? E o Will também tá com a gente, em algum lugar, né? Como em outras gravações, né? Ele paira ali sobre a atmosfera dessas salas. Agradecer ao pessoal do Pod Studios, essa equipe maravilhosa que permite que a gente faça o TalmaCast aqui. E, bem, o TalmaCast é um projeto de extensão vinculado ao Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus. É um projeto de extensão que está completando o seu ciclo ali em seu terceiro ano. E no decorrer dessa construção, a gente foi desenvolvendo linhas temáticas. Essa linha temática que a gente hoje está aqui trazendo para vocês discutir essa pauta, essa questão sobre o conceito filosófico do Talma, explicar por que ele dá nome ao projeto, o que está escondido ali, faz parte de uma linha temática que contempla cultura, contempla política, comportamento, sociedade. É uma linha temática que tem por objetivo ser mais abrangente e, ao mesmo tempo, também estar aberta a trazer aí questões de maior importância, de importância mais atual, emergente. Então, a gente, enquanto projeto, a gente tem hoje aqui as estudantes do terceiro ano de Química aqui do nosso campus, que são voluntários do projeto já há uma longa data, estão terminando um ciclo com a gente aqui, mas como projeto de extensão, como a gente conversou na gravação sobre o episódio 100, a ideia da extensão é a ideia de que a gente então tem um laço que transcende a sala de aula. Então, acabando as aulas, esse laço, ele não se perde, pelo contrário, né? ele se transforma e ele vai, então, a gente deixa de ser professor-aluno e a gente se torna amigo. Tarso, dentro desse contexto, eu queria começar a nossa conversa, obviamente, falando sobre o conceito filosófico do Talma. A gente conversou um pouco sobre isso lá no encontro de extensão que aconteceu lá na UENF, onde tivemos aí a honra, né? A gente foi convidado, na verdade foi na semana das licenciaturas que a gente se conheceu, onde a gente apresentou para a gente, foi convidado, porque a gente participou na mostra de extensão, onde tinha várias instituições como a UF, a UENF, a Federal Rural, os IFs como todo, e a gente teve aí a honra de ser premiado como o melhor projeto da rede, né, do Instituto Federal Fluminense na área de comunicação. Nos enche muito de orgulho, a gente faz questão de enfatizar isso.
E depois eu vou entrar de onde chega, né, o Talma a partir do Cineclube, né? A gente tem uma ambientação, uma cenografia especial hoje aqui, mas a ideia é a gente começar falando sobre de onde vem esse Talma, o que ele significa e como é que ele tá presente nisso tudo, né? Perfeito. Me permita só, Rafael, assim, vou me apresentar, na verdade, até um pouquinho melhor, né? Que eu acho que eu não fiz isso Fica à vontade. também, né? Meu nome é Tarso Ferreira Alves, eu sou professor de filosofia, igual o Rafael. No entanto, eu estou no Campus Campo Centro, né? É um outro campo nosso. E já ministro aulas, né? E já trabalho no IFE desde 2009, que foi quando eu entrei. Né? Então, tem aí 14 anos, né? Tá fechando mais ou menos, né? E minha formação é em filosofia mesmo. Eu tenho graduação, né? Bacharelado, licenciatura, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia da educação, né? E sempre ministrei aulas para o ensino médio, né? Sempre gostei muito, né, de dar aula para adolescente. Hoje eu estou mais, assim, propriamente no Proeja e na graduação, né? Eu dou aula de História e Filosofia das Ciências para uma turma de Biologia, né? E no ProfEPT, que é o nosso programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, né? Então é isso, né? Em linhas gerais, assim, mas esse é meu campo de atuação atualmente, né, dentro do Instituto. E a questão, né, que você coloca, Rafael, do Talma, né? Essa é uma palavra que ela tem um peso, uma força muito grande dentro da filosofia grega, né? O próprio Aristóteles, já me parece no livro Alfa, não lembro exatamente se é no livro Alfa ou no livro Gama, né? Ele vai dizer lá, me parece que no livro Alfa, ele vai dizer: os homens começaram a fazer filosofia a partir do instante em que começaram a se admirar pelas coisas. Não só a filosofia, como ciência, né? De um modo geral. Porque não havia propriamente uma separação entre esses dois campos do saber, né? Exatamente. Na verdade, a filosofia nasce como um tipo de pensamento filosófico-científico, né? E a própria ciência, né, de alguma maneira, nasce enquanto uma ciência atrelada diretamente à filosofia. Tudo bem que nós temos inicialmente até os pré-socráticos, né, em que em grande parte eram físicos, matemáticos, astrônomos, né, e o próprio Aristóteles também vai falar muito deles. Então esse conceito de Talma, apesar de ser colocado, né, por Aristóteles na metafísica, ele tem uma relação muito direta com as próprias origens da filosofia, né? Uhum. Porque, de fato, essa ideia vai aparecer na própria filosofia aristotélica para fazer referência aos pensadores pré-socráticos, principalmente a figura de Tales de Mileto, que por Aristóteles é considerado o primeiro filósofo do mundo ocidental, né? Uhum. E eu adoro essa palavra, porque assim, ela é uma palavra que nos coloca, pelo menos assim, na leitura que eu faço, né, dentro da filosofia, assim, que a atividade filosófica, ela não é originariamente uma atividade propriamente encerrada na razão, né? Quer dizer, na sua origem, né? Quer dizer, a filosofia precisa, obviamente, não há filosofia sem o uso da razão. Mas o elemento que impulsiona o ato de filosofar não é a razão, é o Talma. Perfeito. Exatamente. É o espanto, entendeu? Porque é o Talma que é essa instância do encantamento, da admiração, que vai despertar a consciência do homem para a necessidade de pensar, né? Então é como se o Talma fosse um tipo de mola propulsora. Perfeito. Né? Perfeito. De mola propulsora. Me permita aqui até continuar a argumentação fazendo menção a Diógenes Laércio. É considerado o primeiro historiador da filosofia, né, por muitos, que viveu mais ou menos no século I depois de Cristo. E ele faz um relato doxográfico, né, opinião escrita, de vários filósofos da antiguidade. Né? Então ele vai fazer lá todo um retrato a respeito, né, da vida de Tales, de Mileto, né, os bastidores da vida dele. São relatos biográficos, né? E tem um sobre Anaxágoras, que é um pré-socrático, mais ou menos do século VI a.C., né? Que uma vez perguntaram para ele, segundo Diógenes nos diz, por que ele havia nascido. Né? Perguntaram para Anaxágoras: Anaxágoras, por que você nasceu? E dizem que Anaxágoras respondeu o seguinte: eu nasci para contemplar as estrelas, para ver a lua e o céu. Tudo bem que no grego, quando você dá uma olhada, o termo Talma não é utilizado diretamente nesse caso. Uhum. Mas o termo teoria, ou teoridzen, que é contemplar, né, ver.
Tanto que a palavra teoria, eu vejo uma conexão muito grande entre as duas, né? Tanto que a palavra teoria, na sua raiz etimológica, ela é uma palavra composta, né? Você tem theos, que é Deus, que é completude, que é totalidade. Claro que as palavras são polissêmicas no grego. E você tem horos, que é olhar, perceber, né? Então, theohoros, teoria, olhar, perceber. Perceber o quê? O todo, a completude, ver Deus, né? Só que, por mais que o Anaxágoras retrate para nós, né? Através da afirmação que ele nasceu para contemplar as estrelas, a lua e o céu, e aí a filosofia é vista como uma atividade contemplativa, né? A filosofia é vista nas suas origens como uma atividade propriamente contemplativa, fundada num paradigma que é o da observação. Né? Então, por trás dessa observação existe um tipo de encantamento, de admiração, né? O Talmadzen está sempre presente, né? Diante do quê? Diante do encantamento do homem, diante do espetáculo da natureza. Diante do espetáculo da natureza, né? E, na verdade, se a gente for olhar o cinema hoje, né? O cinema é justamente esse lugar privilegiado, né? Entre outros, né? Em que esse encanto, esse encantamento diante do espetáculo da vida, da natureza, se mostra, né, aos espectadores. Não é isso? Sim. Então, obviamente, né, que os gregos não tiveram o privilégio de conhecer o cinema como a gente, né? A avanço da tecnologia, obviamente, que permitiu isso, preciso dizer. Mas esse encantamento, essa admiração, né? Ela tem uma porta de passagem aí, né? Que é privilegiada, que é essa do próprio cinema, né? Enfim, e aí, veja bem, o Talma, nessa perspectiva que é do Aristóteles, na metafísica, tanto quanto de Platão no Teeteto, que também vai fazer uma menção a Tales e vai usar o termo Talma também, né? Da admiração do Tales sobre o céu, as estrelas, e quando ele estava caminhando, olhando para cima, ele esqueceu do mundo ao redor dele e caiu num buraco, né? Vocês conhecem essa história que está presente no Teeteto de Platão? Né? Que a filosofia era motivo de comédia, né? De riso, de geloio, no termo grego, né? Por parte dos sofistas e por parte dos poetas, principalmente. E dentre os principais poetas, um poeta chamado Aristófanes, que escreveu uma comédia chamada As Nuvens, e onde ele retrata o Sócrates como se fosse um nefelibata, um indivíduo que vivesse no mundo da lua e se esquecesse dos problemas práticos da vida. Então, dentro da peça teatral, essa peça chamada As Nuvens, tem uma parte, né, que é da encenação, né, que é o cinema dos gregos era o teatro, né? Isso. Tem uma parte da encenação em que Tales está olhando para o céu e cai no buraco. Aí vem uma serva trácia e começa a correr para tentar puxá-lo de dentro do buraco. E grita todo mundo, corram, porque Tales está preso. Ficou tão encantado, Talmadzen, né, admirado, olha o termo Talmadzen, ficou tão admirado pelas coisas do céu que se esqueceu do mundo e aqui agora. Não, e é muito interessante isso, vários pontos que você nos provoca, mas um dos elementos que você trouxe e que faz a conexão com as raízes do TalmaCast, que é o Cineclube Debates, é a capacidade do cinema de nos espantar, nos maravilhar com certas narrativas, certas histórias, e no meio disso tudo, a gente conseguir pequenas brechas que nos fazem, assim, se envolver a um nível para além da racionalidade com aquilo que a gente está experimentando. Então, como porta de entrada para assuntos, seja científicos, filosóficos, enfim, de qualquer área do conhecimento, o momento de espanto, o momento de maravilhamento, o momento de surpresa ali, de certa maneira, ele é uma porta de entrada que fazem muito se envolver. E isso tem implicações da educação. E aí eu vou chamar as meninas para poder falar um pouco da experiência de vocês, no sentido de que você já deve ter constatado que quando vocês sentem um certo prazer pelo que estudam, as coisas fluem mais. O envolvimento para além da racionalidade, né? Vocês têm, puxa, cara, esse assunto ele me... Então, essa vida de estudante do IFE, toda essa questão agora, vocês às vésperas de fazer mais uma prova do Enem, vocês acreditam e quais seriam esses pontos que vocês têm assim, nossa, isso foi fisgado, por exemplo, o projeto, onde que o projeto fisgou vocês? Onde ele meio que traumatizou vocês? Falou, poxa,
agora eu quero saber mais sobre isso, eu quero trabalhar mais sobre isso, quero aprofundar. Vocês conseguem identificar? Quando foi esse? Eu acho que assim, quando se trata do TalmaCast, o que me instigou foi justamente... Eu gosto muito de comunicação. E eu gosto muito de estar sempre debatendo sobre as coisas, sobre a atualidade, sobre história. Então, quando você apareceu com o projeto primeiro, eu me lembro que eu não me inscrevi porque eu era nova na cidade, eu não conhecia ninguém que estava participando do projeto. Então, de primeira mão, eu fiquei de fora do projeto. Só que aí, com o tempo, vendo o pessoal amando muito o projeto e adotando completamente essa ideia, aí eu tomei coragem, te mandei mensagem, você foi super receptivo. E aí eu tive essa oportunidade de estar no projeto e ver como que as pessoas se entregam realmente quando se trata de assuntos que, tipo assim, eu acho que o significado, ele é o que traz essa curiosidade. Porque normalmente quando a gente precisa debater alguma coisa ou aprender alguma coisa que a gente não entende o porquê daquilo, a gente tem uma resistência maior. Então quando alguém traz o significado de por que falar sobre isso, por que estudar sobre isso, é quando realmente instiga. Então eu acho que é isso, eu acho que o significado por trás das coisas, o espanto, quando né, justamente sobre o Talma, eu acho que é isso que convida a gente a procurar mais. No sentido também, antes da Gil falar, da liberdade de você poder abordar os assuntos, como no Drops, por exemplo, os assuntos que você... Com certeza. Te chamaram mais a atenção da semana, ou seja, o envolvimento, ele é fundamental para que você tenha um contato mais profundo com as coisas. Eu acho que aí, se tratando de educação, às vezes perde-se o prazer pelos estudos, justamente pelo abismo que se cria entre você e aquilo que você está estudando. Sim, eu acho que a gente cai numa mesmice muito grande. Fica chato. O professor entra na sala de aula e fala, você tem que aprender isso. Por quê? Qual que é a importância? De onde isso vem? O que isso traz pra mim como pessoa, como profissional? Uhum. Então eu acho que o que falta é essa comunicação, sair do conteúdo e falar sobre a importância daquilo, sobre o significado por trás daquele conteúdo, antes de começar a só falar sobre cálculo ou sobre reações ou qualquer outra coisa. É o que a gente apresenta também, né? A gente, quando vai apresentar em mostras, assim, do conhecimento, a gente geralmente fala que é baseado na sala de aula, o nosso projeto, só que ele é diferente, sabe? Ele tem a participação do aluno. Porque na sala de aula a gente é o professor que tá comandando lá, ele passa matéria, assim, e o aluno tem aquela participação, assim. No TalmaCast a gente é livre, né? Então, foi por isso que eu me interessei também, porque eu gosto muito também da área da comunicação e ter um lugar para eu poder colocar isso em prática de um jeito mais organizado, assim, sabe? Sem ser tão informal, assim. Foi me chamou muita atenção e eu me inscrevi pra isso, que eu imaginei que eu ia poder viver muitas coisas, assim, ter várias oportunidades. O pressuposto é envolvimento, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai gravar e a gente tem as pautas, os entrevistados dentro das 8 linhas temáticas, é totalmente voluntária a montagem da equipe. A gente tem os grupos, né, de WhatsApp que ajudam muito e as pessoas vão colocando os nomes. Quem quer ir? Tem isso, tal. Não é aquela coisa determinada. E aí a gente tá falando de um projeto de extensão, né? A gente tá falando de um projeto de ensino. Sim. Por isso que o Tarso tocou no assunto, que é essa questão de como o teatro fez isso, de fazer as pessoas ficarem envolvidas com o assunto, com o tema, com uma questão existencial, e o cinema hoje faz isso. E esse envolvimento você se identifica. Eu lembro de uma história muito engraçada. Não, isso é uma coisa muito engraçada, que várias pessoas já devem ter, né, dessa geração da década de 80. Tássio, eu não sei se você já passou por algo parecido, que é o quê? Pessoas que estão assistindo um episódio da novela e, de repente, elas estão tão envolvidas com aquela cena que ela começa a conversar. Sai daí, fulano vai te ver. A pessoa conversar com a tela. Sabe essa coisa de suspensão total do juízo, porque ela tá tão imersa. Xingar personagem. Inclusive atores que interpretam personagens agressivos, violentos, que sofrem retaliação na rua. Como se... Né? Então, peraí, isso não é real. Mas eu tô envolvido com... E aí, nesse envolvimento, se torna real. E aí, eu mudo o significado das coisas. Então, esse tipo de coisa na educação, né? O princípio do Talma, como... Isso que você falou, Tarso, é incrível. A filosofia e a ciência, em seus momentos mais... assim, primordiais, é muito do... Eu, enquanto ser humano dotado de razão, eu me deparo com um monte de coisa que eu não sei.
Então isso me incomoda, eu começo a fazer perguntas. Então o incômodo, a inquietação, ela vem primeiro como um motor, como uma coisa tipo, nossa, eu quero então descobrir o que é isso, o que é esse universo, o que é a vida, quais são os problemas, enfim. E aí, no decorrer desse processo de investigar, você começa então a sistematizar essa investigação, criar conteúdos, e aí você faz ciência, você faz as ramificações da filosofia, mas o momento primordial é esse, quem sabe até no âmbito do pathos, né, no âmbito de um, nossa, eu tô sentindo que tá faltando algo, e é isso que eu acho que caracteriza muito o filósofo, né, daquela pessoa que não consegue ter paz porque ela não sabe de certas questões, ela tá extremamente curiosa, e aí a gente chega na curiosidade, que é um elemento fundamental que muitos de vocês comentam bastante sobre. Se despertou curiosidade, eu vou então começar a estudar e ler voluntariamente isso. Então todo professor ele busca isso, né? E a filosofia acho que é o lugar privilegiado nesse ponto. O que você acha sobre isso, Tarso? Olha, eu estava até pensando algo aqui, que eu até uma vez, assim, numa aula minha, né, até com uma turma de sexto período, né, de biologia, falando sobre as origens da ciência, até eu falei com eles assim, né, que é uma leitura até que eu costumo fazer, de que a filosofia, a arte, a ciência, de um modo geral, ela nasce em nós quando a gente se descobre observador de alguma coisa e essa coisa como algo digna de ser observada. Então o que acontece? Então sempre essa questão do observador, do observado, né, sempre presente, principalmente na filosofia e nas ciências, né, na ciência a gente, né, principalmente, né, mais até em alguns aspectos, o que acontece? Essa relação é uma relação de encantamento, ou seja, como que alguém pode estudar alguma coisa de fato se não se sentir comovido por aquilo que está estudando? Né? Como aprender, como conhecer e aprender sem comover-se e ao mesmo tempo ser comovido pelo objeto da sua investigação? Né? E esse é um aspecto curioso, por quê? Porque na verdade a gente acabou deturpando a própria, como eu diria, a própria natureza do ato de conhecer e de aprender, tornando ele um elemento muitas vezes sacrificante, forçoso. Torturante. Na verdade ele não deveria ser, né? Porque cada um tem uma potencialidade e cada um tem a sua maneira de criar um encantamento com aquilo que está fazendo. Né? Então, assim, acho que os próprios gregos e a questão do Talma, eu acho que tem essa relação também com o prazer de você estar realizando aquilo, e aquilo acrescenta algum tipo de coisa à sua visão de mundo, né? De alguma maneira, aquilo que a gente faz, de algum modo, do ponto de vista, seja da filosofia e das ciências, tem que traduzir de alguma maneira aquilo que, de certa forma, nós somos, né? O que está atrelado à nossa maneira de ver o mundo. E de ser também, né? Esse é um processo de autodescoberta, né, na verdade, né? Exato. De você descobrir aquilo que você gosta de pensar melhor, né? E, consequentemente, né, transformar isso em um ofício, na medida em que o sistema vai jogar, poxa, vamos lá, igual vocês agora estão numa fase muito peculiar de quem está terminando o ensino médio, vocês estão prestes a fazer a segunda prova do Enem, vocês já têm uma área mais ou menos assim identificada afim, que a gente já conversou, né? E então vocês estão prestes a, mesmo sendo técnicas em química, a entrar no mercado de trabalho, e aí vocês começam a se perguntar, afinal de contas, o que eu gosto, o que eu sinto prazer em, não só em estudar, mas talvez eu gostaria de fazer enquanto ofício para me sentir pleno, né? E aí começa aquela angústia sobre as diversas vozes e discursos sobre o que vai te realizar não é necessariamente o prazer de lidar com aquela área ou com aquele ofício, é o dinheiro. Esse discurso ele é muito forte agora para vocês, né? A gente já passou por isso. Né? Em compensação, vai essa questão da... Bem, o que eu faria? Gosto de trabalhar ou tô muito interessado por essa área, porque muitos pensam agora em fazer uma formação acadêmica para depois, sim, entrar no mercado de trabalho. E que eu faria pro resto da vida? Que também é uma pergunta muito... É uma questão muito pesada, porque você tá também se descobrindo no processo. Vocês são adolescentes, mas... E aí, então, são respostas que vocês talvez não tenham para tomar essas decisões. E isso gera muitas questões relacionadas muitos problemas relacionados à saúde mental da galera, não é? Eu acho que assim, pelo menos pra mim, o técnico em química me ajudou muito nesse sentido, porque tem aquela dúvida que você falou sobre o que vai me fazer feliz, mas o que vai me dar dinheiro e felicidade, tem todo esse debate.
Só que quando eu comecei a trabalhar com a química no sentido mais profissional, porque o técnico te bota nesse âmbito, me fez perceber que por mais que eu goste de química, é alguma coisa que demanda de mim uma coisa que eu não tô disposta a dar pro resto da minha vida, por exemplo. Então... Isso você já encontrou as respostas nesses 3 anos, você já chegou então, a essa assim, eu estudando 3 anos de química, me fez perceber que eu não quero passar anos de faculdade tendo essa mesma demanda. Então, quando eu for escolher meu curso, eu quero escolher algo que não me esgote mentalmente, como a química faz, por exemplo, apesar de ser um curso que eu amo fazer. Eu gosto muito, não me arrependo de ter escolhido esse curso, só que, ao mesmo tempo, não é o que eu quero pra minha vida inteira. Então, ter esse contato profissional já antes do que as pessoas normalmente têm, me abriu essa porta, me deu essa visão, essa plenitude maior do que muita gente tem. Eu prefiro, às vezes, não ganhar um salário tão grande como um médico, ou uma química profissional, alguma coisa assim, só que estando com a minha saúde mental num nível melhor e podendo dizer que pelo menos eu sou feliz fazendo o que eu tô fazendo, sabe? Eu também. Eu tenho certeza, né, que eu não tô escolhendo por causa de salário, né? Eu só fico muito eu tenho muita dúvida ainda, né? Se é isso mesmo que eu quero, mas eu acho que eu nunca vou ter certeza, assim, sabe? Eu acho que quando eu chegar na faculdade e tal... Claro que eu tenho interesse por muitos cursos, por isso também me dá muita dúvida. Mas no momento, assim, que eu tô querendo artes visuais, né? Eu gosto muito e me faz muito bem. Então, eu vou seguir nisso, sabe? E eu sei que mais pra frente, assim, se eu sentir que eu não tô me encaixando, ou que não é minha cara, assim, na verdade, sabe? Que era mais um hobby. Aí eu vou explorar outras áreas, tipo psicologia, sabe? Você, Vicky, quer fazer jornalismo, né? E eu acho que é importante isso, tipo assim, a gente ter a plenitude que a gente é nova ainda, sabe? A gente não precisa realmente escolher um curso que a gente vai realmente concluir e vai seguir naquela carreira pro resto da vida. Dá tempo de voltar, pensar melhor, ver se é isso que você quer. Então, assim, é aquilo que você falou, tem muitas vozes nessa época da nossa vida, sabe? Muita gente falando, que você tem que escolher pensando no seu salário, você tem que escolher pensando na oportunidade, E claro que, tipo, são coisas que você tem que levar em conta, mercado de trabalho e tudo mais, só que você não tem que levar só isso em conta, porque se você for sacrificar a sua saúde mental e a sua felicidade em prol disso, você tá vivendo pelo dinheiro. O que é viver pelo dinheiro? O que você vai alcançar só com isso, sabe? Então, eu acho que você tem que colocar na balança o quanto você tá disposto a abrir mão e o quanto você quer aquele curso e entender que tá tudo bem você voltar. Tem tanta gente aí com 50 anos fazendo Enem agora. Por que você, com 18, tá tão preocupado com o que você vai fazer pro resto da vida? Quem define o que dá tempo, sabe? São perguntas fundamentais que refletem até parte da atitude filosófica, né? Que é elemento... Eu acho que essa questão da filosofia, ela ser singular, Tarso, não sei se você pensa dessa maneira também, ela permite que a gente, então, explore uma totalidade de assuntos e de temas e de situações, porque em cada uma delas você percebe certo questionamento nosso, natural. Igual agora, você fez vários questionamentos porque viver, existir, é estar diante de situações que nós não entendemos e naturalmente o questionar vem. Só que a filosofia, e a gente tem uma tradição histórica na educação brasileira de lutas pela sua presença, pela sua participação, pela sua utilidade, né? Que ela tá em todas essas instâncias. Então não era para ser assim. Perfeito. Talvez pelo incômodo que dá o processo de autodescoberta, né, Tarso? De se autoconhecer. Isso é uma das questões que a filosofia traz. Sim, eu percebo muito, sabe, assim, essa singularidade que você disse. Eu achei muito interessante o que você colocou, porque ela está muito relacionada, assim, eu vejo, na minha experiência, com a abordagem que a filosofia faz das coisas, né? Exato. A própria natureza do raciocínio, do discurso filosófico, ela é singular, né? A maneira de tratar, né? As categorias que ela cria para poder perceber o mundo. Né? Ela tem quer dizer, um espaço de fala e ela tem um conjunto de como se diz, de códigos, né? De uma estrutura de raciocínio, né? Que a gente não percebe muito assim em outros saberes. É diferente, para falar a verdade. E me permita, com toda a licença aqui, falar uma coisa com as meninas até assim. Fica à vontade. O Rafael ia ser engenheiro.
Eu ia fazer uma pergunta sobre... Mas vai, continua. Eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso. Como é que você chegou na filosofia? Eu ia ser engenheiro. Não, rapidinho. Eu ia ser engenheiro. Com 19 anos de idade, eu fui para a faculdade de engenharia, na PUC de Minas, né? E lá dentro da faculdade de engenharia, como é na PUC, né? São universidades católicas, vocês conhecem, né? Ouviram falar. Então sempre tem ensino religioso, filosofia. Eu me encantei, me admirei, fiquei encantado com a filosofia dentro da faculdade de engenharia por conta de ter nos primeiros períodos essas disciplinas nas católicas, né? Uhum. E aí eu larguei a engenharia com 22 anos, mais ou menos, né? 23, e fui fazer filosofia. Minha família quase me matou, né? Porque achava o seguinte, que sendo engenheiro, eu estaria hoje na Petrobras, eu estaria ganhando muito mais, nossa, eu tenho muito melhor, entendeu? Se você enlouqueceu, como é que você pode mudar da água pro vinho? Aí se vocês perguntarem pra mim, mas você se arrepende? Não me arrependo não, tô com 53 anos e não me arrependi ainda. Incrível. Então, assim, eu achei legal, interessante o que elas colocaram, porque realmente, assim, pra mim foi um pouco cruel, porque eu não tinha referências, né, quando com 18 anos, com 18, hein, 17, 18, para poder fazer uma escolha, assim, para acertar na mosca, né? E é difícil demais, né, quando a gente, né, tá nesse período ainda de adolescente, até para jovem, né, que você não tem aqueles referenciais para poder realmente saber o que você quer. Pois é. E isso está muito atrelado também à questão do autoconhecimento, né, dessa autodescoberta que você acabou de falar. Porque esse processo de autoconhecimento, ele, inclusive, a gente, na linha temática do IF pro Mundo, a gente conversa com ex-estudantes que estão aí, né? Inclusive com a Laísa, que tá fazendo jornalismo. Ela tá até estagiando na Gazeta, mas ela é formada em técnico em meio ambiente aqui no nosso campus. E a pergunta que foi até a Duda que entrevistou ela, se não me engano, foi a Duda Lavínia, que são outras voluntárias desse corpo de 18, uma equipe de 18 estudantes voluntários do terceiro MA e do terceiro TQ que fazem parte do TalmaCast hoje, mais o Will, né, o bolsista. O que ela percebeu que o IF contribuiu, e às vezes você precisa se distanciar desse momento, desse núcleo, desse processo para poder entendê-lo melhor. E aí ela fala, o IF me ajudou a ter um autoconhecimento muito grande. O autoconhecimento justamente vai ajudar que você, poxa, eu tenho mais afinidade com determinada área, o que eu gosto, o que eu sinto prazer, o que eu me vejo ali, e de fato é onde eu tenho mais chances de ser um melhor profissional. E aí ela falando sobre isso, sobre essa questão do autoconhecimento, que o Tassi está trazendo aqui, não tem tempo definido para isso. Então, quanto mais você vive experiências diferenciadas, mais você pensa sobre a extensão das possibilidades. Então, por isso que não tem essa questão do tempo definido, mas só que os discursos, e aí você tem todo um sistema também que bombardeia a galera com isso, fazendo com que muitas pessoas talvez até ignorem essa busca para aceitar as fórmulas já definidas. Engenharia, direito, medicina, vamos lá, tem profissões que estão colocadas como a solução para satisfação pessoal, profissional da pessoa. Não é bem assim, nós somos seres singulares, únicos, né? Você quer completar? Porque você falou e, tipo, a sensação que eu tenho é que as pessoas o tempo inteiro botam uma pressão sobre a gente que é como se a gente estivesse correndo contra o tempo. Sendo que, tipo, a gente é muito novo. Poxa, 18 anos não é nada comparado, tipo, à expectativa de vida que a gente tem no Brasil hoje, sabe? Então, assim, o IF foi muito importante pra mim nessa autodescoberta também. Não no sentido profissional, mas eu acho que pessoal mesmo. Porque quando a gente se encontra num cenário tipo do IF, que cobra muito de você e que demanda demais, assim. Principalmente pra mim, porque eu não sou daqui, eu sou de Macaé. Então, assim, eu saí de casa, eu abri mão de estar com meus pais, eu abri mão de estar num ambiente que eu conheço, com o meu cachorro. Então, e eu abri mão de tudo isso pra, de repente, estar numa cidade completamente diferente da realidade que eu conhecia. E aí eu não tinha o suporte que as pessoas têm quando, tipo, estão em casa. Então, pra mim, o IF foi muito importante nesse sentido, por isso. Porque eu tenho a impressão que o IF o tempo inteiro te coloca no seu limite. Porque é uma cobrança enorme, são muitas matérias, e são muitos trabalhos e muitas provas. Quando você se depara, você tem 3 provas por dia, uma semana inteira. Então, assim, o IF, pra mim, foi importante nesse sentido. Tipo assim, de me conhecer, saber quando que eu não aguento mais, quando que eu preciso procurar algum tipo de ajuda, que tá tudo bem procurar algum tipo de ajuda.
E, assim, nesse sentido da comunicação, do amadurecimento. Então, nesse sentido, isso foi muito importante pra mim, mas no profissional também. Porque, apesar de já ter definido mais ou menos o que eu tinha, que eu queria como profissional, tá na química me fez perceber que não era isso. Apesar de gostar muito de química, não era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. E talvez um dia eu mude de ideia. Talvez um dia eu vire e fale, cara, eu quero voltar pra química, eu gosto disso e tal. Só que hoje não é o que eu quero e hoje Mas não pra é o você que eu vou chegar a essa investir. concepção de que você tá falando agora, você teve que quebrar algumas correntes, entendeu? Muitas vozes que vão te tirando um pouco dessa sua forma própria de encontrar suas respostas. E eu acho que talvez pra vir de tipo, uma cidade maior do que Bom Jesus, por exemplo, eu tive essa concepção antes do que o pessoal tá tendo aqui, por exemplo. Eu pensei em carreira, em tudo mais, muito antes, porque muito antes falamos pra mim sobre isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tava, tipo, com a minha cabeça mais formada nesse sentido. Comigo foi a mesma coisa, que pra mim, antes do IF, eu não pensava em nada disso. Minha vida era muito tranquila, sabe? Eu não questionava muitas coisas. Quando eu questionei, eu resolvi que eu queria fazer artes cênicas. Outro curso na área da arte, que seria um desafio pra mim, né? Então, as pessoas, no caso, minha família, minha mãe, ela não me desmotivava, ela sempre falava, né, que se eu precisasse de ajuda, ela me ia ajudar, mas ela sempre ficava destacando, né, que se eu fosse fazer isso, era pra eu me esforçar, eu não podia ficar de moleza, né, porque é um trabalho duro pra eu chegar a algum lugar. Aí, no IF, eu cheguei lá, eu já tinha desistido dessa ideia de artes cênicas. E aí eu cheguei no IF e no curso de química, né? Não me arrependo de ter entrado, mas foi assim. Eu penei naquele lugar, sabe? Juro, eu cansei. Nunca estive tão cansada igual lá no ano passado, né? Porque foi quando eu entrei presencialmente. Aí foi muito desgastante. As matérias pesadas, sabe? Eu gostava de ir nos laboratórios, né? Por isso, até às vezes eu penso, nossa, ir no laboratório é legal, né? Depois que eu sair do IF, eu nunca mais vou entrar no laboratório, porque não é a minha área mesmo, né? Mas aí eu fico pensando, será que eu não faço química e tal? Mas logo depois eu já falo assim, não, realmente, eu não vou fazer, não. Enfim, aí eu resolvi que eu vou fazer artes visuais, né? Me encontrei, resolvi. E é isso, tipo, o IF me ajudou bastante mesmo. Fez questionar, parece que eu amadureci mais lá. A gente tá conversando sobre o princípio do Talma a partir do que o Tasso argumentou, e eu preciso pontuar que Talma Cast, né, um preceito filosófico, que é elemento marcante do diálogo que a gente propõe, que a gente faz, é o nosso jeito, é o nosso temperinho, que vem do Cineclube Debates. Então, nós temos um momento de origem lá em 2015 com um cineclube dentro de um Instituto Federal, dentro de Bom Jesus, com peculiaridades daqueles que estão ali envolvidos, professores e estudantes. O trabalho voluntário está na essência do processo. E aí, o que você tem? Você tem uma coisa ali no meio que é como certas obras cinematográficas, e aqui eu também vou estender para animes, para diversos tipos de modalidades de audiovisual, literário, enfim, tudo isso provoca certo tipo de espanto, certo tipo de impacto que demonstra uma abertura para uma reflexão sobre aquele determinado assunto. Então, o cinema se mostrou um caminho muito frutífero para que você comece, então, a fazer com que a galera se envolva com questões filosóficas. Então, começa em sala de aula com um recurso didático e depois, não no sentido de passar filme ilustrar, mas no sentido de provocar. Isso tá desde o início do Cineclube. Provocar a pulguinha atrás da orelha mesmo. Não é assim, tá mais pra um soco na boca do estômago, que nem a série Black Mirror, né? Que é uma série sobre ficção científica que trabalha assuntos muito, muito complexos e que você fica realmente a um nível de quase angustiado, assim, quase melancólico com determinadas narrativas que tem ali. E com o passar dos anos, a gente tá no 8º ano do Cineclube, né? Que já transcendeu o fato de ser um projeto de extensão, criou o método do TalmaCast, né? Veio a pandemia, adaptamos, criamos o TalmaCast a partir da metodologia desenvolvida no Cineclube. E hoje a gente tem um podcast que carrega essa essência, essa alma do Cineclube, que basicamente é usar esse
o diálogo, essa forma de comunicação que é o podcast que vem do rádio, para poder despertar nas pessoas interesse, um espanto positivo sobre assuntos. São 8 linhas temáticas: meio ambiente, inovação, empreendedorismo, cultura, política, sociedade, ciência, tem tudo. E a gente, então, como propósito de projeto, a gente, então, tem esse objetivo de manter o diálogo com as pessoas, comunicação pura, e no meio disso provocar as pessoas a se abrirem para repensarem suas próprias vidas, repensarem a ciência, repensarem assuntos que a gente considera de extrema importância e pertinência. Diante disso, né, feito esse recorte, feita essa explicação sobre o TalmaCast, ressaltar que a possibilidade da gente estar fazendo isso dentro de um estúdio presencialmente é um agradecimento que eu sempre tenho que fazer ao pessoal, a equipe do Pod Studios, né, o Adriano, o Alessandro, o Jean, o Sandro, que permitiram que a gente, então, depois de fechando 3 anos, a gente expandisse para uma coisa que a gente nunca teve nesses 3 anos. Porque a gente, nesses 3 anos, a gente sempre conversou através de uma tela, através do note, através do celular, e aqui a gente tem a oportunidade de estar presencialmente, e que é bem diferente, né? Você sentir isso. Tasso, com certeza você é convidado a estar aqui com a gente em outra oportunidade, aqui, para tomar um cafezinho com a gente aqui presencialmente, tá? Já deixa o convite aqui. Vamos programar isso. Vamos programar. E aí eu queria saber, Tasso, de você, dentro desse link com o cinema, pelo cineclubismo, que conta o cineclubismo, não é para você escapar, né, daquela rede de filmes mais conhecidos. Então você vai em filmes mais específicos, com questões, com formas narrativas experimentais, enfim. Qual obra cinematográfica te traumatizou? Olha... Vão pensando vocês dois. Pensa, eu que me traumatizou, teve uma, dentre outras, né? Que vocês devem conhecer, porque assim, eu não sei se ela se tornou lugar comum, até acho que não. Da trilogia do Lars von Trier. Né? Nossa! É uma obra chamada Dogville. Né? O Lars von Trier, ele é singular. Eu falando aqui, High School Musical. Pois é, Os filmes dele são... Dogville, de Lars von Trier. Né? A trilogia, o Dogville, ele é um dos da trilogia, não é? Você lembra dos outros filmes, dos nomes? Não. Só pra gente poder fazer curadoria aqui. Os outros eu não lembro. Sinceramente, eu não tô lembrado aqui. Que ele fez Melancolia, que ficou muito famoso. Ele fez Ninfomaníaca, que ficou muito famoso. A Ninfomaníaca, que é um dos mais recentes. Né? Ele é bem peculiar, bem singular, né? Mas tem a trilogia, sinceramente, me fugiu aqui a mente. Quais são os outros dois? Eles seguem mais ou menos a mesma linha. Depois eu até vou pesquisar isso, Rafael, mas eu não lembro aqui de cabeça. Mas o Dogville me marcou profundamente, né? Porque, engraçado, porque a gente sabe que o filme é uma crítica ao estoicismo, né? E essa crítica, ela é fortemente endereçada mais para o final do filme, né? Na conversa da personagem principal com o pai, né? No final. Agora eu fiquei curioso para assistir, que eu já tinha lido alguma coisa sobre a crítica, um dos melhores filmes, se não me engano, dele, mas eu não sabia que tinha essa relação com o estoicismo, bacana. E na verdade é com Nicole Kidman, né? Nicole Kidman é a atriz principal, né? Nossa. Assim, no geral, o filme, assim, é um cenário de uma menina que foge de casa, né? Porque ela não concorda com a vida que o pai leva, né? Enquanto um gangster, né? Que tinha uma quadrilha enorme, então ela abandona tudo aquilo e vai para um lugarejo, para um lugar do interior, né? E lá ela conhece uma comunidade e pede para que seja adotada por eles, assim, né? E aí uma série de atrocidades começam a acontecer com ela. Não dá para entrar em detalhes. Se você tiver a oportunidade de ver, é estarrecedor. Uma série de atrocidades, né? Porque ela parte de um princípio, né? Assim, de vida, né? Em que o mundo é bom, as pessoas são boas e que tá tudo certo, né? E nessa vila, chamada Vila dos Cachorros, né? Dogville, né? Ela passa a ter experiências bem desagradáveis, né? Que denotam um certo tipo de atavismo ancestral do ser humano, né? O instinto de violência que o Freud fala, por exemplo, no mal-estar da civilização, né? Então, ela é abusada sexualmente, ela é ultrajada, ela é escravizada, ela apanha, tudo acontece, né? E o desfecho é terrível, né? O desfecho, assim,
É curioso o desfecho. É interessante, assim, tem uma lição filosófica e de vida muito grande o filme, sabe? Assim, O Will tá me dando um toque aqui pra gente dar uma esclarecida sobre o estoicismo, Tasso. Dá uma Também tava querendo saber. uma introdução assim básica. Tá, basicamente o estoicismo é uma corrente filosófica muito que ocupou um período longo da história da filosofia, se nós formos pensar bem, né? Porque o estoicismo é dividido em 3 partes, né? O estoicismo antigo, o estoicismo médio e a nova estoá, né? E o novo estoicismo, que é o estoicismo romano. Dos 3, o estoicismo romano é o mais importante para nós, porque é onde você tem documentação histórica maior, né? Em forma de textos, né? Que é o estoicismo de Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. Epiteto foi um escravo, inclusive, né? Marco Aurélio foi imperador, né? E o Sêneca, que foi um tipo de tutor de Nero, né? Que depois Nero mandou matar, né? e o estoicismo, o estoicismo, as raízes do estoicismo já se encontram em Zenão de Cício, a partir do século IV a.C. e vai até o século II depois de Cristo. Para finalizar, mas para vocês terem ideia, estoicismo vem de estoá, que é porta ou pórtico, ou seja, um portal, estoá, pórtico. O que significa pórtico? Iniciado, né? Um lugar onde você entra, né, para ser iniciado em algo novo, né? E o estoicismo, na verdade, é uma corrente filosófica que nos apresenta, assim, que ela se baseia no fato de que a filosofia não deve estar presa a teorizações, a contemplações, de que a filosofia deve resolver problemas imediatos da vida, problemas práticos da vida. A filosofia deve ser uma arte de viver. Ela deve nos ensinar a viver melhor no dia a dia. Esse é o principal lema do estoicismo, de que a filosofia deve ser um receituário de vida para que eu possa, no dia a dia, no meu viver, na relação com as pessoas, com o mundo, escapar da dor, do sofrimento e poder, de alguma maneira, encontrar caminhos para ser feliz. Né? Interessante. Nossa, então, dá vontade de ouvir o Tasso direto, né? Vamos ficar aqui até amanhã. É muito bom. Então, o estoicismo ele vai pregar exatamente isso. Só para dar um exemplo, tem o Epiteto, que eu citei agora, né? Uhum. Dentre as obras que ele escreveu, A Arte de Viver e outras mais, tem uma chamada Enchiridion, chamado punhal, porque todo romano tinha um punhal, né? No século... Carregava um punhal consigo no século I. Então, punhal, aquilo que eu devo carregar comigo. A gente traduz como manual, português. Nesse manual, o manual de vida, ele vai dizer o seguinte: na vida tem 2 coisas. Aquelas que dependem de mim e aquelas que não dependem de mim. De que para que eu possa viver minimamente bem, segundo Epiteto, eu não posso me deixar abalar pelas coisas que não dependem de mim e mudar aquelas que dependem. Uhum. Olha que interessante. Sim. Isso aí grosseiramente falando, né? Uhum. E então, assim... Pode falar, Tasso. Pode terminar. Mas aí a crítica ao estoicismo, no caso do filme, porque o estoicismo ele vai dizer o seguinte: olha, o mundo não vai beijar o meu rosto. Tô falando da minha maneira. Então, na vida, nós sempre enfrentaremos adversidades. Né? Como se dissesse assim: olha, na dor e na morte todo mundo é igual. Né? Uns mais do que outros, né? Todo mundo sente dor. Né? Uns vão ter vidas um pouco mais sacrificantes, outros menos, mas em algum momento nós teremos adversidades a serem enfrentadas na vida, né? Eu tô falando assim, um pouco da minha maneira, e porque é o seguinte: não, mas tá claro. O estoicismo já sabe disso de antemão, mas qual que é a questão? De que o estoico vai defender a ideia de que nós devemos desenvolver um certo tipo de autodomínio, de cuidado de si mesmo, percebe? De modo que eu crie carapaça, que eu crie meios de não me abater pelas adversidades da vida, que eu consiga alcançar um estágio de indiferença, de aponia, de ausência de dor, e de ataraxia, que é tranquilidade, mas de aponia também como um certo tipo de indiferença. Eu não posso me abalar pelas coisas, né, que não dependem de mim, tal como falou Epiteto, né? Perfeito. Então, assim, eu devo construir para mim um estado de espírito em que a minha felicidade não dependa de nada que seja exterior a mim. A minha felicidade depende somente e exclusivamente
de mim, porque ela é um estado de espírito. Então, a questão não são as coisas e as adversidades que o mundo impõe, mas o modo como eu me relaciono com elas. Perfeito, perfeito. Isso é... E aí, no Dogville, a Nicole Kidman, que é a personagem principal, ela é muito indiferente a todas as atrocidades que acontecem com ela. Só que até que ponto que ela iria suportar aquilo? Então, tá aí a crítica ao estoicismo, né, de Dogville, no filme Dogville, né? Já fica a primeira dica. E vocês, meninas, qual foi a que mais traumatizou que você se recorda agora? No caso, eu tenho filme, mas eu li o livro. Que Qual é dos a dois coisa. te traumatizou mais? O livro. Enfim, é Comer, Rezar e Amar. Que é um livro, assim, eu amo viagem, né? Então vai passando por isso e tal. E a moça personagem principal, que é Elizabeth, isso. Ela termina, ela se divorcia, né? E daí ela tenta lidar com isso, com o divórcio que dura por muito tempo. E durante isso, né, durante o divórcio, ela também começa a namorar um cara que também é meio tóxico. Então, aí depois ela termina com ele, assim. E aí, tipo assim... Tô dando spoiler demais do Não, filme, não, né? é sério. Vamos a- No início as ideias, já... a ideia Com a Julia central. Roberts, O No que início se já gosto. impactou no meio disso? com a Julia Roberts. Julia Roberts. Isso. É, o filme, no caso. Mas no filme, no início, já fala isso. É bem rápido as coisas que acontecem no filme. Então, você não vai... Não é a parte principal, entendeu? Daí vai mostrando ela, sabe? Ela resolve viajar por 4 meses. É 4 meses. É um ano inteiro viajando. Então, ela vai ficar 4 meses em 3 países diferentes, eu acho. Que é primeiro na Itália, depois... 4, é verdade. Itália, aí depois vai pra... Índia? Depois Indonésia? Não, são 3 então. Enfim. Gente. Mas a ideia é uma jornada que ela passa, sim. então, de descoberta? Aí ela como vai é que passando, sabe? Na Itália, mais pra ela lidar com esse luto dela, assim, sabe? Ela come muito, ela sai. Ela também se apaixona lá, ela faz de tudo lá, entendeu? É uma coisa mais da carne, sabe? Pros prazeres dela. Uhum. Depois ela vai pra Índia. São 3 países mesmo. Ela vai pra Índia e lá ela busca mais pra... Lá ela reza. Lá ela busca... lá é a parte do reza. Finalmente, é. Lá ela reza, ela busca pela espiritualidade dela, sabe? Ela atinge seu máximo de concentração, yoga, meditação, essas coisas. E tem muitas falas, assim, também. Como é que era aquela frase? Aquela palavra? Traumática. Não. Isso é essa a palavra. Essa é a palavra. Também. Mas aquela metafísica, isso. Ela fala muito sobre isso, sabe? Sobre as críticas, sobre a vida dela. Ela questiona muito a existência. Aí que ela vai realmente lidar com os problemas, entendeu? Porque na Itália ela só ficava, né, comendo e tal. Daí, lá ela ficou resolvendo esses Só não problemas conta mais. o final do filme, tá? Eu tô vendo a hora que ela vai Só contar tá. o E detalhe. no final não tem um final assim, acontece isso. Só, enfim. Só acaba. Ela ama. Sim. Aí Olha acaba o nome do filme. Ela vai pra Indonésia e lá é mais equilibrado, assim, é mais tranquilo. Mas te marcou bastante. esse Marcou filme. muito, porque foi o melhor livro que eu já li, sabe? Olha. Eu não sei se o nível dos meus livros são baixos, mas eu acho que não, porque esse livro é incrível, sabe? E eu peguei ele depois da minha mãe, entendeu? Minha mãe leu ele, Uhum. e aí ela foi anotando as coisas, sabe? Legal. E aí eu fui vendo as anotações dela. Uhum. É muito bom. Tem uma frase lá que fala sobre religião, que o equilíbrio é o principal, assim, pra ter disciplina, sabe? O equilíbrio se você não tem equilíbrio, o que adianta, sabe? Um equilíbrio entre religiosidade e... eu não sei o oposto de religiosidade. Enfim, é isso, sabe? Ela fala umas frases muito bonitas, assim, que eu anotei, assim, só que não imaginei que você ia perguntar, senão eu traria pra cá. Vai ter oportunidade. Pra mim também é mais difícil falar sobre filme, porque eu consumo mais livros. Então, assim, acho que se você falasse livro, teria Não, mas eu que tô incluindo automaticamente-
qualquer forma, né, qualquer manifestação. É assim, eu tava me de- debatendo comigo mesma qual que eu ia falar até agora, mas eu acho que eu decidi não falar sobre Mamma Mia, porque o Rafael ia me matar se eu falasse que um musical, Musical. me traumatizou. Ele não é fã, não. Musical. Então, Eu ia assim, falar de La La Land, né? Mas eu preferi Pelo não. amor Eu de preferi não falar. Deus. cinema, quando se trata de filme, eu acho que eu vou ter que falar Jogos Vorazes. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com política, desde que eu era muito nova. E Mas o você filme- fala do livro ou do filme? Não, quando eu falo de Jogos Vorazes, eu falo do filme. do porque filme. eu não vi o... Não. Não li o livro ainda. aham. Então, quando se trata de cinema, é Jogos Vorazes. Porque, justamente por eu ser uma pessoa muito política, e o filme fala exatamente sobre o tipo de política que eu prego, vamos dizer assim. O filme, pra quem não conhece, ele vai retratar a vida da Katniss, que ela mora numa realidade distópica, onde o mundo foi separado em distritos e a capital. A Katniss, ela faz parte do Distrito 12, e a capital, todo ano, faz os Jogos Vorazes, que é um evento onde eles escolhem um casal de cada distrito pra lutar até a morte, e aí um só vai sobreviver no final. E tem toda uma discussão política por trás disso, porque, poxa, a gente tá falando sobre pessoas da capital que são ricas, e aí elas se aproveitam de pessoas pobres dos distritos por entretenimento, pra lutar até morrer, e aí vai ser isso. Igual briga E quando de eu falo galo. Jogos Vorazes, eu acho que eu tô falando mais da saga inteira, porque meu filme favorito não é o primeiro, o Jogos Vorazes, é o Em Chamas. Só que a saga inteira ela vai acompanhar a vida da Katniss e do Pita, que são os sobreviventes dos Jogos Vorazes. Isso não é um spoiler, é um filme muito antigo, se você não conhece. O problema não é meu. Comer, rezar e amar também. Então, eu acho que, eu acho que é isso. A parte política do filme me pega muito. Tem uma cena, acho que em Chamas, que ela fala com todo... Acho que todo mundo, né? Com os distritos e com a capital. Onde ela tá falando justamente com o presidente. E aí ela avisa que se eles vão queimar, o Snow vai queimar junto com eles. E isso é muito impactante, porque ela mostra a realidade. Ela fala, olha, é isso aqui que as pessoas ricas fazem com a gente. Eles acham que a gente não é nada, que a gente é bicho. Eles bombardeiam a gente, eles deixam a gente passar fome. Tudo isso enquanto eles têm de tudo. Então, não se contentem com essa realidade de vocês. Vocês têm que lutar por alguma coisa e eu vou lutar se vocês não forem, sabe? E eu acho que esse filme é muito impactante. Mas Mamma Mia também é. Não, tudo bem, a gente, La né, La Land. respeita, importa que tem saúde. A frase aqui é... a flexibilidade é tão essencial para a divindade quanto a disciplina. Eu achei legal. Legal, bacana. Isso como um lema. Cinema, e aí fala de maravilhamento, de provocar o espanto e provocar o trauma, não tem dúvidas, pra mim foi Jurassic Park. Em termos de como isso realmente, né, explode assim, e você, né, jovem, né, criança, curtindo isso, como a sua imaginação ela fica cativada. Mas foram os animes e os mangás que me fizeram chegar à filosofia. Pelo momento que eu tava vivendo e toda a relação com as obras, e aí posso listar vários aqui, eu falei, poxa, o único lugar onde eu consigo identificá-las não foi nem na literatura nem no cinema, foi nas narrativas dos animes. E obviamente eu sou órfão da Manchete, né? Ou seja, se não fosse a Manchete, eu nunca conheceria anime, não conheceria essas coisas e não conseguiria entender que formas de manifestação artística podem ilustrar certas coisas que a gente passa na vida, sabe? E aí eu não tive professor de filosofia no ensino médio, e foi graças a isso que eu falei, caramba, então esse tipo de coisa que eu tô aqui pensando, que eu tô aqui me desdobrando, que eu consigo ver paralelos nos animes e no cinema, se chama filosofia, aí é que eu fui então começar a me desdobrar. E aí então a arte sendo esse lugar onde você consegue despertar as pessoas para certos assuntos, certos campos da vida. E aí sim, você começa então a ler mais sobre aquilo, você começa então a procurar profissionais ou professores, cientistas, enfim. Mas um documentário que eu queria indicar que também me traumatizou bastante foi o Hubble, documentário sobre o telescópio. Mostrando tudo aquilo que ele tinha descoberto sobre o universo. Você falou do universo, né, de contemplar as estrelas, você estava mencionando Thales, mencionando essa coisa. É incrível. E aí quando eu falo de espanto, eu falo em todos os sentidos, inclusive de possíveis aberturas metafísicas também. Porque é uma coisa tão incrível, tão complexa. O que ele descobriu sobre o universo, o que ele descobriu sobre as coisas, e a gente tão pequenininho, né? Você realmente expande a sua consciência para níveis que você também não... Para tudo, né? Para você ter uma relação, uma espiritualidade
uma religiosidade, enfim, tudo que você pode imaginar. Inclusive a forma como você se vê nesse universo, desse lugar louco demais. Tasso, já encaminhando pro fim da nossa conversa de hoje, eu queria te perguntar assim, dentro da filosofia, qual é o assunto que mais... e também qualquer consideração que você queira fazer além também sobre o Talmud, sobre tudo que a gente conversou, você também fica à vontade. Mas só pra gente encaminhar pra conclusão, qual área do conhecimento da filosofia né, dá esse prazer imenso de você abordar, que quando você fala em sala de aula, você, né, fica em êxtase, assim, que a gente sempre tem vários, né, mas sempre tem um que a gente tem preferência, que a gente fica mais visivelmente impactado, assim. Olha, eu gosto muito dos gregos, né, a parte relativa às origens da filosofia. O meu mestrado é em Platão, né, o meu mestrado foi sobre a questão da liberdade no livro 8 da República de Platão. E o meu doutorado também foi feito em Platão, só que legal, voltado para a educação, né? Porque aí eu saí da filosofia, entre aspas, né? Para fazer o doutorado em educação, mas em filosofia da educação. Não saí da filosofia, na verdade. Mas eu fui para a Faculdade de Educação da Unicamp, né? Para fazer doutorado lá. E aí eu utilizei Platão para poder pensar a questão do autoconhecimento na educação, né? Perfeito. Então é uma coisa que me provocou esse espanto né, que a gente tanto fala, né? Assim, que obviamente é mais recente. Eu terminei meu doutorado agora em 2019, né? Não tão agora, né? Já tem 5 anos, né? 4 anos, né? Na verdade, 4 anos, né? E aí eu me despertei muito, assim, né? Fiquei muito muito maravilhado com a questão do conhece-te a ti mesmo, né? Do pórtico do oráculo de Delfos. E aí eu fiz uma pesquisa baseada no primeiro Alcibiades de Platão, que é um dos diálogos, que é um dos 36 diálogos e as 13 cartas que Platão escreveu e que nos foi legada, assim, né? Que sobreviveu ao tempo, obviamente, né? E o primeiro Alcibiades é um diálogo justamente de Sócrates conversando com um jovem, né? O jovem Alcibiades, que era um nobre, né? Um filho de uma família nobre da época. Ele queria ser político, né? Ele tinha mais ou menos 18, 19 anos de idade, né? E usei esse diálogo como uma base para minha discussão, né? No doutorado, né? Legal. Hoje até para falar a verdade, já não estou nem tanto estudando mais, né, essas questões, assim, por conta daquelas necessidades de trabalho. Mas tem outra coisa que eu gosto muito, que é a parte de filosofia da ciência, de epistemologia, né? Que eu também falo um pouquinho dos gregos, mas vou falar também muita coisa de teoria do conhecimento, né? Do racionalismo, do empirismo, gosto muito de trabalhar. Mas principalmente tudo isso, né? A parte de teoria do conhecimento como uma base propedêutica à epistemologia, né? Que aí é mais voltada para alguns pensadores contemporâneos como Karl Popper, né? Que é considerado o maior filósofo da ciência do século XX, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend. Então eu estou estudando agora um pouco mais essa parte de epistemologia, né? De filosofia e um pouco de história da ciência, né? Mas o que eu gosto mesmo é a questão do autoconhecimento. Que a gente até acabou abordando aqui, né? Exatamente. Né? A minha tese de doutorado, o título dela é Educação para o Autoconhecimento. Uma leitura a partir do pensamento socrático platônico. Já deixa pro próximo episódio, com certeza. Já rende um... Sim. A gente acabou falando sobre isso, tem tudo a ver com a questão do Talmud também. Já tô fazendo aqui o convite direto e indiretamente pra você. Beleza, ué. Maravilha. Te agradecer, tá? Lembrei de uma coisa aqui, Rafael. Eu até pesquisei aqui um pouco. O outro filme é Manderley, de 2005. O Dogville de 2003. Há o terceiro filme da trilogia do Lars von Trier, que esse terceiro não foi feito. Olha. Fica a sugestão. É grande, tá? É demorado o filme, viu? O Dogville. É mais de 2 horas. Não, perfeito, tá. Só, olha, queria te agradecer demais, tá? Por essa oportunidade de você estar aqui com a gente. Obviamente vai ser o início de uma parceria, tenho certeza, de muito sucesso aqui no TalmaCast, pra gente também marcar outras coisas como professores de filosofia, né, dentro da rede aqui. Foi um prazer, assim, imenso ter você com a gente aqui. E, meninas, também, né, assim, creio que a experiência de estar aqui no Pod Studio também tenha sido bem diferente daquilo que a gente está acostumado no TalmaCast, né?
E é isso, queria agradecer a presença de vocês. E aí, como é que tá a expectativa pro Enem domingo? Tranquilo, né? Só o pó, Não né? imaginei que ia vir essa pergunta, não. Achei que ele ia pedir um tem que causar espanto. Conformismo mesmo, Rafael. Acho que a gente só Vai dar certo. aceitou. Vou fechar o programa. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Que nada. Qualquer coisa que você manda lá naquele grupo, eu coloco o meu nome. Na medida que vocês têm tempo, né, gente? Obrigado. Mas é isso, pessoal. Então, esse foi mais um TomaCast. Agradecer novamente a equipe do Pod Studios por permitir que a gente esteja agora no YouTube também com essas... E se você tá traumatizado aí ou curioso pra escutar os outros episódios, a gente já passou da casa dos 100 episódios, então vá lá no Spotify, TalmaCast, no Instagram também tem muita coisa pra você dar uma olhada nesses episódios de 8 linhas temáticas. Essa aqui é uma delas apenas. Então a gente tem muitos convidados diferenciados, a gente tem a participação estudantil muito forte também, então você que é estudante e quer também tá com a gente, né, e também conversando com a gente, dialogando, compartilhando, é só chegar. Beleza, gente? É isso aí, até a próxima. Tchau, gente. Rafael, obrigado, viu, pelo Obrigado, convite, tá? Tasso. Eu te agradeço. Gente, obrigado aí, foi um prazer enorme, tá? Obrigadão. Obrigada a Me você. convidando, tá? Tô à disposição, tá, gente? Prazer, Satisfação Tasso. mesmo, tá? Satisfação. Obrigado, hein? Valeu, Will. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Até a próxima. Você ouviu o TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio. Os links para seguir a gente nas nossas redes sociais e o link do site para acompanhar o projeto está aqui na descrição. Quem assina essa edição é o William Gil, que no caso sou eu, ou Will. Para você que nos escutou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado.